Hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita ou que me é feita desde a época da faculdade pelos amigos. Se Deus é bom, por que crianças morrem? Por que existe fome? Por que existe guerra? Se você caminhar comigo mais um pouco, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. As mídias sociais, a imprensa, a internet, a televisão, elas focam muito nessa questão da dramaticidade, da desgraça, do problema, da miséria. Isso parece articulado, uma articulação do mal, justamente para produzir medo, produzir ansiedade, nervosismo e gerar cada vez mais um caos ainda maior para a situação em que o mundo vive. Cada país, cada lugar tem sua peculiaridade, mas em linhas gerais existe um desenrolar, uma trama em perpetuar, em noticiar e falar a respeito das maldades e das atrocidades. Mas isso não é à toa. Vamos ver esse assunto do ponto de vista bíblico. O mal ele se perpetuou, mas nem sempre foi assim. Deus, quando criou o homem, gerou o homem em santo amor. Fez ele a sua própria imagem, e a Bíblia diz que Deus é amor. Quando Deus criou todas as coisas, a terra, o sol, o mar, os vegetais, as plantas, os animais, as riquezas que estão contidas as riquezas naturais contidas na terra, ele fez isso tudo e viu que era muito bom. Depois disso ele cria o homem e entrega para o homem o governo, o domínio, a posse de todas essas coisas. Deus gerou e criou todas as coisas para o bem-estar do homem, para o seu amor e para a sua felicidade. Essa é a ideia e essa é a história de como nós fomos criados e por que nós fomos gerados. Quando tudo isso aconteceu, o diabo, Satanás, a serpente, já estava por aqui pela terra. E num golpe de mestre, ele se apresenta ao homem que na sua ingenuidade começa a dar ouvido àquilo que a serpente, que Satanás, que o diabo tinha para dizer. E na ingenuidade do homem, ele resolveu acreditar muito mais na palavra do tentador do que no contrato, na palavra e na proposta de Deus. Com isso o homem pecou, errou, caiu, e essa queda significa que ele foi separado de Deus, do Deus de amor, que ele tinha tanto relacionamento, agora ele estava separado, afastado. E toda a terra, toda a glória, todo o poder que havia sido dados ao homem pelo Criador, agora passava esse direito, todo esse direito passa para as mãos de Satanás, para as mãos do diabo. E por isso é que a Bíblia diz, o mundo ele jaz no maligno. Porque um dia, o homem que era dono de todas as coisas, deu esse direito para o inimigo e para o adversário. A prova de todo esse estratagema, de toda essa malignidade, acontece em Jesus, por incrível que pareça. Mateus capítulo 4 conta a história de Jesus sendo tentado pelo tentador, pelo diabo. E nessa ocasião, uma das tentações é o diabo levando Jesus até o alto do monte, e do alto do monte uma visão completa de todo mundo. E a palavra do tentador é assim, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Veja bem, se o diabo não estivesse ali falando a verdade, que ele tinha posse de todas essas coisas, de todo mundo, facilmente Jesus poderia contrariá-lo, desmenti-lo e expô-lo naquela situação. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele não faz isso. Ele simplesmente responde com a Bíblia dizendo que só a Deus adorarás. Mas em momento nenhum ele diz que o diabo não tem o direito legal de ter a posse, o domínio do mundo, da terra e de todas as coisas que foram criadas por Deus. Então veja, o mundo de fato ele tem a sua essência boa, mas ele tem o seu governo maligno. E as tragédias e os problemas, os sofrimentos e as misérias, elas se continuam ao longo da história. Porque exatamente o homem deu essa posse, a posse que era dele, para Satanás. E Jesus confirma isso nessa passagem. Apesar de todo esse conhecimento ser comum, as pessoas insistem em colocar na conta de Deus a responsabilidade pelo mal que há no mundo. O diabo, Satanás, ele imprime esse mal, ele coloca esse mal, ele induz as pessoas a esse mal, colocando nação contra nação, fazendo políticos terem interesses sórdidos, fazendo pais se voltarem contra filhos, filhos se voltarem contra pais, trazendo discórdia, trazendo disseminação de guerra, fazendo com que um homem queira ser superior ao seu semelhante. O diabo, ele oferece
o momento, ele oferece o prazer, ele oferece aquilo que o ser humano mais quer, e depois que o ser humano pega isso e aproveita, ele mesmo vai lá e cobra, e condena, e ridiculariza e humilha. Por isso nós vivemos a situação em que nós estamos, porque apesar do amor de Deus ser grande, o diabo ele continua tendo a posse e o direito de transitar e de exercer influência sobre cada ser humano, sobre cada um de nós. O diabo, ele é chamado Deus desse século. Então ele semeia a discórdia, ele planta a violência e ele colhe os frutos disso tudo. E no final, ele, com todo sarcasmo, ele coloca tudo isso na conta de Deus e na conta do homem. Sabe, a vontade dele é ser Deus, mas isso ele nunca vai conseguir. Então, como ele não consegue ofender Deus dessa forma, o que ele tenta fazer é colocar a cada um de nós, criação de Deus, filhos de Deus, contra o nosso Criador, se eximindo da responsabilidade e responsabilizando o Pai de todos por tudo isso. Mas a Bíblia diz que o diabo ele é mentiroso e o pai da mentira. E se você tiver um pouco de paciência, na semana que vem eu vou falar com você a respeito da resposta de Deus sobre todas essas coisas. O que será que Deus pensa desse estratagema e de tudo isso que o inimigo tem feito?